Fala pessoal do canal Apollo Fisioterapia, eu sou o professor Alexandre Ambrosim e se você quer aprender muito sobre fisioterapia respiratória, você está no lugar certo. O canal Apollo Fisioterapia traz vídeos falando sobre a nossa rotina da fisioterapia respiratória, sobre assuntos relevantes da nossa área e o vídeo de hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre a relação ventilação-perfusão. Eu vou mostrar para vocês quais são os distúrbios que podem acontecer quando eu tenho alteração de ventilação ou quando eu tenho alteração de perfusão. Um assunto básico da fisiologia respiratória que você precisa saber para trabalhar com fisioterapia respiratória. Então, se você quer aprender mais sobre isso, assiste o vídeo até o final e depois no comentário você vai me dizer o que você achou desse vídeo aqui. Eu aproveito para te pedir que curta os vídeos do canal Apollo Fisioterapia e se você quiser receber notificação quando eu lançar um novo vídeo aqui, basta você apertar o sininho aí. Beleza? Então vamos lá, vamos para mais um vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Muito bem, pessoal, vamos lá. Então nós vamos começar aqui a falar sobre a relação ventilação-perfusão, um assunto simples, um assunto básico da fisiologia respiratória, mas muito importante também para quem vai trabalhar na área de fisioterapia respiratória. Você sabe que para você ser um profissional de excelência na área de fisioterapia, você precisa conhecer anatomia, você precisa conhecer fisiologia, precisa conhecer os efeitos da sua técnica, saber fazer uma boa avaliação. E isso daqui vai te ajudar a fazer os raciocínios aí para você traçar uma boa conduta para o seu paciente. Conhecendo fisiologia, conhecendo a avaliação, a conduta vai ser algo natural que vai sair aí, que vai ser consequência de todo o raciocínio que você vai fazer. Então eu trago aqui para vocês uma imagem que vai tentar explicar rapidamente aí para vocês quais são as etapas da respiração. O que eu preciso para que eu tenha troca gasosa. Então vejam lá, acompanhe aí comigo na imagem. Vocês estão vendo aí uma imagem que representa, de um lado, o alvéolo, portanto, o espaço alveolar, do outro lado, o capilar, e entre eles, a membrana chamada de membrana alvéolo-capilar. Se olharmos para o gráfico aí, para o esqueminha, nós temos aqui no esquema o seguinte: o alvéolo, né, a pressão alveolar de oxigênio é em torno de 104 milímetros de mercúrio, enquanto o sangue que chega venoso, portanto, aquele sangue que veio lá do ventrículo direito, ele é um sangue que tem uma pressão de oxigênio em torno de 40 milímetros de mercúrio. Observem que há uma grande diferença entre o 104 e o 40 milímetros de mercúrio, e assim, na saída, lá já indo na direção do coração novamente, portanto, para chegar lá no átrio esquerdo, nós temos lá 104 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio. Já o CO2, com uma pequena diferença, olha só, 45 no vaso e 40 dentro do alvéolo, essa pequena diferença aqui, ó, ela já faz com que eu tenha uma troca gasosa acontecendo e assim saio lá com uma diminuição da pressão parcial de CO2. Bom, isso já me leva a uma seguinte conclusão, que o oxigênio tem mais dificuldade de passar pela membrana, mas não é só isso que rege a passagem, né? Qual gás está passando. Tem outras coisas que vão interferir nessa troca, que é a chegada do ar até o alvéolo, portanto, a ventilação. E neste momento eu tenho que lembrá-los que quanto maior for a área e mais fina for essa membrana, melhor são as trocas, além da característica do próprio gás que a gente acabou de falar para vocês. Outra coisa, se eu não tiver perfusão, portanto, a chegada do sangue aqui no alvéolo, né, a chegada de sangue até a unidade alveolar que está ventilada, eu também não terei boas trocas. Então eu preciso, de um lado, da ventilação, do outro lado eu preciso da perfusão. E o gás passa por diferença de concentração pela membrana alvéolo-capilar, portanto, nós temos o processo de difusão. Então, a entrada do ar até as unidades alveolares, né, depois dele ser conduzido pela árvore bronca, então ele tem lá, nós temos lá uma área chamada de zona de condução ou espaço morto anatômico, onde não haverá troca gasosa. Nesse espaço, depois dele ser conduzido, são esses os fatores relevantes aí para que ocorra uma boa troca gasosa. Diante disso, muito já claro então para nós que eu preciso de diferença de concentração, preciso de área de troca, preciso que a espessura da membrana seja uma espessura mais fina e preciso de perfusão.
a gente pode aqui nesse esqueminha, então, resumir quais são os processos que vão reger isso. Então, a entrada do ar pelos espaços, pela via aérea superior, aí será conduzido pela árvore brônquica até que chegue no bronquíolo terminal, que é a nossa região final da área de troca. A partir daí eu entro numa área chamada de zona de troca, onde eu começo o bronquíolo respiratório, ducto alveolar, saco alveolar, e aí são estruturas, e alvéolos, né, que são estruturas que já têm em sua parede alvéolo. Até a zona de condução e, portanto, chegada de ar até os alvéolos, nós temos o que a gente chama, então, de ventilação. Como eu disse, nós vamos resumir o que eu acabei de explicar na outra imagem. Depois, a chegada de sangue, perdão, a passagem de ar, né, do gás pela membrana alveolo-capilar é a difusão. E, por fim, é a passagem de sangue, que eu vou dar o nome de perfusão. Isso determina o que nós vamos conversar um pouco agora, que é o que a gente chama de relação VQ, ou relação ventilação-perfusão. A relação ventilação-perfusão, para que eu tenha troca gasosa, eu preciso ter uma relação ventilação-perfusão considerada ótima, ou seja, alvéolos ventilados e alvéolos perfundidos. Se eu tiver um alvéolo ventilado, mas que não está perfundido, não vai ter boa troca. Se eu tiver um alvéolo que não está perfundido, mas que está ventilado, também não vai ter boa troca. E aí eu fiz um esqueminha para mostrar para vocês o que a gente pode considerar um distúrbio chamado de distúrbio ventilação-perfusão ou distúrbio VQ, como você queira falar. Vejam só, imaginem o seguinte, que eu tenho aqui representado para vocês 3 situações, né? Todas elas em que eu tenho, então, de um lado ventilação, do outro perfusão. De um lado ventilação, de um outro perfusão. De um lado ventilação, do outro perfusão. Imagina então, no primeiro caso, na primeira imagem aqui no esqueminha da nossa esquerda, o que a gente tem? Uma obstrução acontecendo na via, a ponto de que eu diminua muito a ventilação. Portanto, um alvéolo não ventilado, porém perfundido, faz com que nós tenhamos a entrada de sangue arterial, perdão, sangue venoso, portanto rico em CO2 por um lado, e esse sangue ele continua saindo rico em CO2 pelo outro lado. Então é um alvéolo que está pouco ventilado ou não está ventilado, mas está perfundido. O que vai acontecer? Esse sangue que não foi trocado, ele vai fazer um shunt, ele vai misturar lá para frente. O que é então o shunt? O shunt é quando eu tenho sangue que não passou por oxigenação sendo misturado com sangue que passou por oxigenação. Então esse é o distúrbio VQ chamado de distúrbio shunt ou unidade shunt, é uma unidade não ventilada, porém perfundida. Anota aí, não ventilada, porém perfundida. O que seria uma unidade alveolar ideal? É aquela que tem tanto ventilação como tem perfusão. Então ela seria uma unidade VQ chamada de ideal, onde eu tenho o V e o Q aproximadamente, né, com uma relação ideal do mesmo tamanho. Vejam, vou chamar a atenção aqui, abrir um parênteses para vocês, que esses números são números fictícios. Nós não estamos falando aqui de ventilação de 1 litro por minuto ou perfusão de 10 litros por minuto. Não estamos falando isso. É só uma relação numérica para que você entenda que eu tenho mais perfusão do que ventilação, no primeiro caso que eu falei, e agora no segundo caso eu teria, teoricamente, o tanto de ventilação para o mesmo tanto de perfusão, considerado aí uma relação ideal. E para terminar, o último distúrbio é onde eu tenho, então, agora, a chegada de ar até os alvéolos de uma forma bastante correta, só que eu tenho, por algum motivo, uma obstrução venosa, obstrução do capilar, ou seja, uma obstrução que vai levar à diminuição da perfusão. Sendo assim, aqui a gente tem um distúrbio chamado também de distúrbio VQ, mas é um distúrbio onde eu chamo esse de unidade espaço morto. Portanto, o ar que aqui entrou não fez troca gasosa. Ele entrou e saiu, por isso, então, né, para você lembrar aí o que é espaço morto. Espaço morto é o ar que entra e não faz troca. Né? Então, por uma obstrução, por exemplo. Bom, se você quiser saber algum exemplo disso, a gente pode dar exemplos. Então, o que geraria uma unidade shunt, por exemplo? Uma obstrução por secreção, que consequentemente leva a uma atelectasia de absorção, levaria a uma unidade shunt. É lógico que se você quiser se aprofundar sobre isso, quiser estudar, existem reflexos que vão tentar diminuir essa alteração que a gente acabou de falar aqui. Mas até aqui é isso que a gente precisa entender.
E um outro exemplo, né, no caso de uma unidade de espaço morto, pode ser uma unidade obstruída por exemplo, um êmbolo, ou seja, na embolia pulmonar ou na tromboembolia pulmonar, eu posso ter um efeito ou uma unidade chamada de unidade espaço morto, ok? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo simples, um vídeo bastante interessante falando de conceitos básicos da fisiologia respiratória que você precisa saber se você quer ser um bom profissional. Gostou desse vídeo? Gostou dos outros vídeos do canal Apollo Fisioterapia? Curte esse, curte todos os vídeos e ajuda aí a compartilhar com toda a galera da fisioterapia para a gente fazer essa profissão que a gente tanto ama crescer cada dia mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.